na Band News FM. Agora 9h57, Murilo Rocha, bom dia para você. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News, inclusive bom dia para o Magalhães também. Tô lendo uma mensagem que ele mandou pra gente aqui, falando sobre o jornal. Magalhães, a gente tá sempre tentando melhorar e vamos continuar, tá? Obrigado aí pelas suas observações e a gente vai melhorando e trabalhando no dia a dia, apesar que várias das notícias que você tá falando aqui, eu acredito que já foram contempladas no nosso jornal, mas vamos sempre trabalhando para melhorar. E um dos temas que ele fala aqui é falando amanhã do feriado de consciência negra, né? É a primeira vez no Brasil, a primeira? Se eu não me engano, a primeira vez que vai comemorar o feriado de consciência negra no Brasil. Inclusive, a gente trouxe uma entrevista há pouco tempo, né, se eu não me engano, aí 2, 3 semanas no máximo, falando, né? Acho que até menos que isso. Deve ser 2 semanas, a gente trouxe aqui uma professora falando da importância, né? Da marcação desse feriado, dessa data. A gente já fez o link ainda com a questão da prova do Enem, agora estou me recordando aqui, da prova do Enem, onde o tema era justamente a herança, né? Como trabalhar o legado aí da cultura africana no Brasil, que foi o tema da prova do Enem. A gente trabalhou, ainda linkou com essa questão do feriado da consciência negra, que vai ser comemorado pela primeira vez amanhã no Brasil, e trouxe uma professora aqui, uma entrevista com a professora, que foi muito bacana, falou muito sobre essas questões pra gente aqui. Ao longo da manhã trouxemos em manchetes também este assunto, chamando para o dia de manhã. É importante, né? Porque é um feriado que se comemora pela primeira vez, mas a gente tem que pensar que não é só o feriado, né? Não é só a folga, né? Por que é o feriado? Exatamente é sobre esse déficit, né? Essa reparação que o Brasil tem a se fazer com a população negra que foi escravizada no Brasil, foi trazida da África para o Brasil, foi escravizada, e no processo também da abolição ficou à margem, né? Foi um processo que essa população, ela deixou de ser escrava, mas e aí? Continuou com uma escravidão, vamos dizer, informal, né? Trabalhando aí em subempregos, dentro da casa das pessoas brancas, né? O que explica muito dessa desigualdade socioeconômica e racial que a gente tem no Brasil, é justamente como foi feito esse processo de abolição no Brasil, que demorou, né? Outros países, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão. Então, só para ressaltar e falar dessa questão do feriado de amanhã, da importância do feriado e dessa luta que é contínua, né? Dessas políticas afirmativas, como a política de cotas, por exemplo, que muita gente questionou, enfrentou, mas se mostrou muito eficaz e muito eficiente a política de cotas no Brasil. É uma política afirmativa que é justamente para corrigir essa desigualdade, né? No número de entradas aí de alunos negros e brancos nas universidades, que é um problema que vem desde a oportunidade de acesso, né? Que é justamente reflexo dessa questão econômica entre as pessoas pretas e as pessoas brancas no Brasil, né? É explicada aí historicamente, né? Não é algo que muita gente acha que é uma questão, não, isso é assim mesmo, como se fosse uma questão natural, mas não, é uma questão histórica com raízes socioeconômicas profundas que a gente reflete até hoje, né? E esse feriado marca isso, Dia da Consciência Negra. Acho super importante a marcação desse feriado, dessa reflexão. Então, obrigado ao Magalhães, a gente já havia falado desse assunto, mas obrigado por a gente fazer essa crítica aqui, para a gente voltar a esse tema, entre outros que ele cita aqui. E o jornal já está começando, muitos outros mas é importante, assuntos, blocos de manchetes. Acho que é importante a gente realmente fazer essa marcação desta data. Quer falar algo, Sinine? Não, é importante, inclusive, só agradecendo ao Magalhães. Ele mandou a mensagem, falei, olha, já estou encaminhando neste momento a sua mensagem para o nosso diretor e a gente vai construindo esse jornal exatamente. Vamos junto com o ouvinte. Sempre tentando melhorar. E só pra gente finalizar aqui, o Magalhães também ponderou alguns outros assuntos, né? Que são assuntos da rede, que a rede está abordando ao longo desta manhã. Sim, a questão da prisão, né? Dessa operação da prisão, né? Eu estava até escutando aqui, o repórter lá de Brasília entrou, o Pedro, né? Entrou do Brasil ou do Rio? De Brasília, o Pedro está em Brasília. Isso, ele entrou falando aí da prisão desses militares e de um agente da Polícia Federal que estavam planejando aí, né? Dentro desse plano de um golpe, atentados contra o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin. Então, a gente tem falado desses assuntos aqui, mas obrigado aí pela mensagem. Agora, eu queria fazer um comentário aqui, Sinine, Luciana, já pensando aí na nova gestão do prefeito Fuad, que começa em janeiro, mas já tem questões que ele tem que começar a resolver por agora. Eu queria até a participação do nosso ouvinte, todos eles aí que nos acompanham,
nesse debate é sobre a falta de agentes de trânsito nas ruas de Belo Horizonte. E nesse período de chuva, isso me chama mais a atenção, porque há vários sinais com problemas. Esse não é um problema de agora, não, tá? Esse é um problema que vem acontecendo aí desde que começou a crise na BH Trans, a discussão se a BH Trans ia acabar ou não, substituição pela Superintendência de Mobilidade Urbana, a SUMOB, que agora vai ganhar status de secretaria na próxima gestão do FUAD, mas desde que começou essa, vamos dizer, essa desintegração da BH Trans, esses agentes de rua simplesmente desapareceram. Tem vários sinais apagados, eu estava vindo agora para cá, mas tenho reparado isso recorrentemente e recebido relatos também. Semáforos com problemas apagados 1, 2, 3 dias seguidos, sem ninguém ali nem para orientar aquele trânsito. Além de não resolverem o problema, tem nem aquela orientação básica, né? Um cruzamento super perigoso ali da Silviano Brandão, por exemplo. Há dias com o semáforo apagado. Eu esqueci a rua que corta ali, mas é perpendicular a Pitangui, que sai na Silviano Brandão. É um cruzamento perigosíssimo ali, está com o semáforo apagado. Mas há dias que isso vem ocorrendo. Há dias, aí conserta, passa um dia, volta o problema. E não tem nenhum agente de trânsito. Veja os carros ali se aventurando, né? Vai botando o bico do carro, alguém freia em cima, buzina, naquele cruzamento super perigoso. Em outros pontos da cidade, mesmo problema e a mesma constatação. Não há agentes da prefeitura, não sei se tem que ser da BH Trans, da SUMOB, de onde são, se são guardas municipais, tem que fazer isso. Sei que alguém tem que fazer isso. E a cidade está completamente órfã nesse ponto de agentes de trânsito nas ruas. Então fica aqui essa cobrança para a prefeitura, para a próxima gestão do FUAD, que está dando status a essa Superintendência de Mobilidade Urbana, ou seja, espera-se ter mais agentes na rua. E há outros vários problemas, gente. Carros parados em locais irregulares, que ficam um dia o carro parado no lugar irregular ali, onde não pode, você não vê nada, não tem ninguém ali, você não vê um guarda, você não vê ninguém. Um agente de trânsito notificando ali para retirada. Claro, isso não vai resolver o problema de Belo Horizonte, de trânsito, mas essa presença de agentes e essa correção dessas pequenas falhas, seja de semáforos ou de motoristas que estão atrapalhando o trânsito, isso evita que o trânsito piore mais ainda, né? E eu vejo uma completa ausência desses agentes nas ruas. Estou falando só de multar, não. É de orientar, né? Os motoristas, você não pode parar aqui, o sinal está estragado, vou fazer aqui, vou ficar com apito aqui fazendo aquela, né? Às vezes do semáforo desligado, a agente acaba fazendo às vezes de sinal ali, orientando quem deve passar, quem deve parar, e Belo Horizonte está abandonada nesse quesito, tá? Não só na Regional Centro-Sul, onde concentra boa parte do trânsito, mas pode pegar a região norte, onde que é caótico também, região de Venda Nova, região leste, qualquer região de Belo Horizonte, tá? Eu queria ter nosso ouvinte, vocês têm visto agentes na rua? Eu vejo de vez em quando guarda municipal, mas não necessariamente desempenhando função de trânsito. Eu estou falando ali desempenhando função de agente de trânsito, né? Eu não tenho visto nada, ninguém, e não é de agora não, tá? É uma constatação há muito tempo, é só porque agora com essas chuvas, né? Os semáforos tendem a ficar ou piscando completamente apagados, e a gente não vê ninguém fazendo essa orientação de trânsito. Então fica essa cobrança aqui que eu espero que melhore na próxima gestão com essa criação de uma secretaria, mas isso é um serviço tão básico, né, que não devia parar, né? Agentes na rua orientando, fiscalizando, monitorando o trânsito de Belo Horizonte. Acho um absurdo a ausência completa desses agentes na rua.